Shalom, Deus abençoe a tua vida. Quero compartilhar uma palavra com você. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 17, diz: Então impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. No versículo 11 diz: Tendiam-no a ele, porque já desde muito tempo lhes havia iludidos com artes mágicas. Simão trabalhava com ilusões, Simão trabalhava com mágicas, ilusionismo, truques. Então ele vinha enganando o povo como se fosse um vidente, como se fosse alguém que tivesse o dom de maravilha. E ele enganava as pessoas, ele vivia daquilo, ele vivia de fazer truques para passar a impressão de que ele tinha o poder. E quando um dia se manifestou o verdadeiro poder através da vida de Pedro, que ele viu um culto, Pedro ministrar o Espírito Santo, ele quis comprar. Então a primeira coisa que a gente vê é que existem pessoas que estão dentro do culto, pessoas que estão dentro dos ambientes proféticos, de olho em como podem ganhar dinheiro, de olho em como podem lucrar, como podem tirar vantagem. E ele já era um cara que ele fingia que o que ele tinha era de Deus, e vendia um fingimento, e vendia uma emulação. E aí a primeira coisa que eu pergunto é se aquilo que você ministra é uma emulação daquilo que até mesmo você já foi. Hoje você vive a sombra, hoje você vive a imagem de quem você já foi em Deus, do que você já fez em Deus. Hoje você vive o nome que você levantou, realmente você estava na essência de Deus. E hoje são ilusões, são fantasias que fazem com que as pessoas acreditem que ainda é Deus esperando na tua vida. E na verdade, você está fingindo. Nós estamos realmente vivendo o novo de Deus, nós realmente estamos indo na fonte, nós realmente estamos jorrando água viva, água fresca, ou água parada, ou água velha, ou água de cisterna rota. Qual era o jorrar da sua vida como ministro, como adorador? E quando ele viu que os apóstolos tinham o poder de ministrar o Espírito Santo, ele quis comprar, para ele poder também ministrar isso e vender. É óbvio que como ele lucrava com o que era mentira, ele recebendo o poder verdadeiro, a mente dele, isso você compreende, a mente dele era tão cauterizada no negócio, que quando ele viu a manifestação, ele não falou: eu também quero o Espírito Santo. Quando ele viu a manifestação, ele não falou: eu me arrependo, eu quero uma nova vida com Deus, eu quero ser batizado. Quando ele viu a manifestação, ele não falou: eu também quero ser um ministro desse evangelho que é verdade. Quando ele viu a manifestação, ele falou: quanto que é para eu também fazer isso? Que a mente dele já era para o negócio. E Pedro falou algo pesado: teu dinheiro seja para sua condenação. Eu quero inverter essa palavra, e não só ele pediu para comprar o que era do Espírito Santo, como quem pede para vender o que é do Espírito Santo. Se fosse ao contrário, se Pedro falasse: R$1.000 é o meu cachê para te passar a unção que eu tenho, R$100.000 é o meu cachê para eu ir na tua igreja e fazer uma transferência de unção, R$5.000 para eu ir na tua igreja e ministrar oração na tua igreja. Ou tem gente que, para precificar o seu chamado, é você se condenar. Se você entender esse princípio que Pedro ensinou para Simão, aquele ilusionista, de que dinheiro e obra de Deus não podem se misturar dessa forma. O obreiro que vive do altar é digno das ofertas do altar, sim, mas se ele é abençoado pelas ofertas, é diferente de se ele precificar o seu serviço, porque nós fazemos para o Senhor. E eu estou falando do teu serviço ao Senhor. Imagina se todo mundo na igreja fosse agora cobrar a igreja. Eu estou indo para a igreja, quanto que eu vou ganhar para ir para a igreja? O evangelho não é sobre quanto que eu vou ganhar. O evangelho é sobre o que eu estou disposto a perder. O que você está disposto a perder? Está disposto a perder o seu tempo? Gastar o seu tempo em adoração? Está disposto a perder a sua razão? Abrir mão do teu jeito de pensar? Está disposto a perder o seu recurso? Abrir mão de conforto, abrir mão de bens? A igreja dos apóstolos, elas davam os seus bens, não ficavam com as suas fortunas. A igreja dos apóstolos tinham tudo em comum. A igreja dos apóstolos não pensava no que podiam ganhar, a não ser almas. Quanto que eu vou ganhar? Conta as almas. Você vai ganhar o galardão que está aguardado para você no céu. Ah, mas galardão não enche minha boca, assim, teu trabalho vai encher.
a sua boca e a provisão do Senhor, porque quando eu sirvo ao Senhor, do Senhor vem a provisão. Quando eu sirvo a homens, isso é um contrato. E você não pode esperar um contrato, não pode precificar o que a unção te capacitou para fazer e você precificar isso. Então eu sou sim contra quem estabelece cachês, estabelece os valores. Eu vou só se eu receber pelo menos tanto de reais. Então você não pode estabelecer. Mas me custa. O evangelho não é sobre o que eu posso ganhar, é sobre quanto eu posso perder. Não vá então e dê conta a Deus porque não foi. Diga ao Senhor que não foi, que acha que o valor não era digno. Mas se for assim, ninguém vai. Então precisamos pregar o evangelho com mais veemência para que muitos se convertam. Não é possível que não exista uma geração que queira dar, que queira servir. Mas a gente, pastor, você fala assim, mas enquanto isso a igreja enriquece. O episódio igreja, a gente fala outro dia, porque a igreja também não tem que reter, a igreja também não tem que controlar. As pessoas estão administrando o que é de Deus e até um ponto eu posso administrar. Ali para frente eu peco como Davi pecou em levantar o censo, mas isso fica para outra mensagem. Hoje é você, hoje sou eu que precifico a minha adoração, condiciono ela alguma vantagem, algum bem, que barganho aquilo que, se é adoração, é sacrifício. Se é sacrifício, se dá e te custe. Davi disse, não vou sacrificar algo que não me custe. Quando ele foi adorar o dono do terreno que Deus mandou ele usar para adoração, queria dar o terreno e ainda dar a oferta. E que é isso? Eu vou comprar o terreno e vou trazer uma oferta. Senão não é adoração. Como vai ser a adoração? Você cobrar para fazer, você deixa de adorar. E eu te pergunto, Deus quer isso? A palavra de Deus já mostrou que não, porque é sobre dar, não é sobre receber. E Ele proverá segundo a sua necessidade. Não pode ser esse o sentimento, não pode ser esse sentimento. Achei na igreja, o dinheiro seja para tua condenação. Não precifique o teu ministério. Meu ministério não tem preço. Eu dou aula de música de graça na minha casa. As pessoas vêm aqui fazer e ainda ganham um lanchinho depois, né? Quem vem sabe. E as pessoas ajudam também. E eu ouvi de criança, a tua aula é melhor do que gente que cobra para dar. E uma vez uma pessoa me perguntou, falou para mim, o que você está fazendo é errado. Eu falei, eu estou capacitando ministros para um tempo que vem, que precisarão de ministros como eles. Eu estou capacitando. A música é um instrumento profético, é um instrumento espiritual, não é uma arte. Eu preciso capacitar ministros que entendam que de graça eles estão recebendo, de graça darão. E eu estou dando o que eu paguei para quebrar isso. Eu paguei para aprender, mas estou quebrando isso como pastor, dando de graça para ensinar a de graça também darem, para que eles sejam instrumentos proféticos, para que eles se esvaziem de si. E falei também para essa pessoa, eu falei, se eu for precificar minha aula, eu vou botar um preço que ninguém tem condições de pagar. Então eu prefiro não precificar os homens. Se alguém me pagar R$200 a aula, vai me dar um trabalho que os R$200 não vai resolver, não vai me satisfazer. E a pessoa não vai aguentar todo mês pagar R$200 a aula. Então eu prefiro não cobrar e aquilo será o Senhor. E o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades. Para de cobrar homem, para de cobrar merreca, para de botar preço no teu ministério. Vai no amor, vai na entrega e deixa que o Senhor te recompense. E se você for e não receber nada, o Senhor, quantas vezes nós fomos para a igreja para dar? Qual é a diferença? Agora que você tem um nome, agora que você tem uma relevância, ministério, aí tem que precificar. É a mesma coisa do início da caminhada. O Senhor vai continuar provendo. Vamos voltar para o primeiro amor. Vamos voltar para as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Se arrepende. É sobre Ele. Tudo que nós fazemos é sobre Ele. Meu Deus, a gente era pecador. A gente é pecador. Se Deus começar a cobrar preço do perdão dos pecados, a gente fale. Não torne o Evangelho um negócio. Não queira enriquecer, lucrar, explorando a obra de Deus. Sirva ao Senhor, deleita-te no Senhor e considera os desejos do coração. E peça a bênção ao Senhor e Ele vai te dar do fruto do seu trabalho, Ele vai te dar do recurso, Ele vai prover na tua vida, Ele vai criar a provisão, do nada vai trazer a provisão, assim como um cordeiro no Moriá. Abraão foi entregar o seu sacrifício mais caro. E na hora do sacrifício, Deus proveu um cordeiro. O Senhor vai prover na sua vida. Se você confiar de que você está fazendo para o Senhor, volte a fazer o Senhor. Não faça para homem.
igrejas, não faça para ministério, não faça para instituições, faça para o Senhor. Que não é para o Senhor, não faça. Eu vou fazer porque Ele pode me dar acesso, Ele pode me indicar, ou Ele pode me pagar. Não faça. Eu vou fazer porque a adoração, meu Deus, é aonde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu faça. Vamos voltar a essa essência. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.